demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão. Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão. Esse estudante foi longe demais porque não estudou pra uma prova. Em 2013, Eldo Kim ia ter uma prova em poucas horas e não tinha conseguido estudar. E pra se livrar dela, teve um plano bizarro. Ele baixou um navegador que não dava pra rastrear, pra enviar e-mails anônimos pra sua faculdade Harvard, dizendo que tinha colocado várias bombas dentro da universidade e que elas explodiriam no dia da prova. O plano dele funcionou e todas as provas foram canceladas. Só que o Kim esqueceu de um pequeno detalhe. Ele tinha enviado as ameaças usando o Wi-Fi público da faculdade. E quando a polícia investigou, viu que de todos os alunos, só um tinha sido burro o suficiente de usar um navegador anônimo naquele dia. O Kim foi interrogado e confessou o crime. E pegou 4 meses de prisão domiciliar. E também foi expulso de Harvard. Esse estudante foi longe demais porque não estudou para uma prova. Em 2013, Eldo Kim ia ter uma prova em poucas horas e não tinha conseguido estudar. E pra se livrar dela, teve um plano bizarro. Ele baixou um navegador que não dava pra rastrear, pra enviar e-mails anônimos pra sua faculdade Harvard, dizendo que tinha colocado várias bombas dentro da universidade e que elas explodiriam no dia da prova. O plano dele funcionou e todas as provas foram canceladas. Só que o Kim esqueceu de um pequeno detalhe. Ele tinha enviado as ameaças usando o Wi-Fi público da faculdade. E quando a polícia investigou, viu que de todos os alunos, só um tinha sido burro o suficiente de usar um navegador anônimo naquele dia. O Kim foi interrogado e confessou o crime. E pegou 4 meses de prisão domiciliar. E também foi expulso de Harvard. Esse homem foi mordido por um tubarão, mas isso salvou a vida dele. Eugene Finney tava de férias na praia com a família. Ele entrou no mar pra nadar, mas logo sentiu uma pancada nas costas. E saiu sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu várias pessoas gritando e a filha dele falou que ele tava machucado. E aí ele finalmente percebeu que tinha sido atacado por um tubarão. Ele ficou com alguns machucados que não eram tão graves, mas mesmo assim preferiu ir pro hospital. Mas um exame detectou algo que ninguém sabia: um câncer no rim direito. E só graças ao ataque de tubarão eles descobriram a tempo e conseguiram tratar. E agora ele tá saudável. Esse homem foi mordido por um tubarão, mas isso salvou a vida dele. Eugene Finney tava de férias na praia com a família. Ele entrou no mar pra nadar, mas logo sentiu uma pancada nas costas. E saiu sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu várias pessoas gritando e a filha dele falou que ele tava machucado. E aí ele finalmente percebeu que tinha sido atacado por um tubarão. Ele ficou com alguns machucados que não eram tão graves, mas mesmo assim preferiu ir pro hospital. Mas um exame detectou algo que ninguém sabia: um câncer no rim direito. E só graças ao ataque de tubarão eles descobriram a tempo e conseguiram tratar. E agora ele tá saudável. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup
ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos, e ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado, e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos, e ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado, e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Ele imprimiu uma cópia da sua cara, mas isso salvou a sua vida. O Marcos estava na faculdade e trabalhava numa empresa. E quando chegou no trabalho um dia, encontrou vários policiais. Foi quando o seu chefe falou que alguém tinha roubado 10 mil dólares que ele tinha escondido no escritório. E que as únicas pessoas que tinham acesso ao escritório eram ele e o seu colega Lucas. Mas o chefe tinha certeza que não tinha sido o Lucas, porque eles eram amigos de infância. O chefe sabia que tinham entrado lá às 10h30 por causa do sensor de movimento. E apesar de o Marcos estar na biblioteca nesse horário, ele não tinha como provar. Só que na hora que a polícia ia levar ele pro interrogatório, ele lembrou de uma coisa e pediu pra polícia ir com ele pra biblioteca. Foi quando ele mostrou a impressora e que tinha uma impressão feita na conta dele bem na hora do roubo. E clicou no arquivo, mostrando que era uma exata cópia da sua cara, que ele tinha feito pra zoar com os amigos, provando assim a sua inocência. Esse cara levou cabeça oca pra outro nível. Em 2007, um homem foi pro hospital reclamando de fraqueza nas pernas. Quando criança, ele teve uma condição chamada hidrocefalia, e por isso colocaram um dreno na cabeça dele. Mas ele vivia uma vida completamente normal. Só que agora, aos 44 anos, ele tava sentindo essa fraqueza. E como ele teve esse histórico quando era criança, os médicos resolveram fazer um exame no cérebro dele. E ficaram em choque quando viram isso aqui. Pode não parecer nada demais, mas é assim que é uma tomografia normal. Essa área preta inteira é só água. 90% da cabeça dele. Ele tava vivendo praticamente sem cérebro. Ele tinha um emprego, uma esposa, filhos e uma vida completamente normal. O QI dele era um pouco mais baixo, de 75, mas que não é longe do QI médio brasileiro, que é 87. Esse cara mora dentro
dentro de uma escola. Entrando na casa, tem um corredor que dá pro que era a quadra. E hoje é uma sala de estar. Ele tem 3 quartos, que eram 3 salas de aula, e um escritório, que era a sala do diretor. O quarto da sua irmã é onde ficava a biblioteca, que tem uma TV giratória e uma cama no alto. As salas de aula, quando viram quartos, ficam bem vazias. E dá pra perceber o quão grandes elas são. Eles deixaram os banheiros bem bonitos, incluindo um com sauna. E essa sala virou uma academia com banheira, com coisas que foram abandonadas na escola. Você moraria na sua escola? Esse cara mora dentro de uma escola. Entrando na casa, tem um corredor que dá pro que era a quadra. E hoje é uma sala de estar. Ele tem 3 quartos, que eram 3 salas de aula, e um escritório, que era a sala do diretor. O quarto da sua irmã é onde ficava a biblioteca, que tem uma TV giratória e uma cama no alto. As salas de aula, quando viram quartos, ficam bem vazias. E dá pra perceber o quão grandes elas são. Eles deixaram os banheiros bem bonitos, incluindo um com sauna. E essa sala virou uma academia com banheira, com coisas que foram abandonadas na escola. Você moraria na sua escola? Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não tava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não tava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa.